Bom dia a todos e a todas. A ideia hoje é abordar o tema dos desafios, das perspectivas, das questões relacionadas à educação em direitos humanos na crise da democracia, mas com foco mais em direitos humanos do que propriamente em educação em direitos humanos. Claro que a gente vai abordar o tema educação em direitos humanos, porque é o tema aqui, mas vocês já tiveram com a professora Maria Vitória, quer dizer, esse tema acho que já está bem embasado, porque são brilhantes professores e professoras. Então a ideia aqui é tratar um pouco mais dos direitos humanos, a relação dos direitos humanos com a educação em direitos humanos e os nossos desafios enquanto professores, enquanto educadores, na crise da democracia que estamos vivendo. A ideia de crise da democracia que eu trouxe aqui a proposta, claro que a crise que nós estamos vivendo era muito ampla, maior, global, com diversos prismas de análise. Eu estou pegando um específico que é a questão da democracia, porque tem tudo a ver com a pauta de direitos humanos e educação em direitos humanos. Esse é um primeiro comentário. E um segundo comentário é: as reflexões aqui apresentadas, elas têm por objetivo trazer à tona um debate que fica um pouco como pano de fundo da questão da educação em direitos humanos, que é o que eu queria propor aqui, que vai permear toda a nossa conversa, o nosso diálogo, que é a oposição entre direito e privilégio. Essa é uma chave de raciocínio que eu queria propor que a gente avançasse nela ao longo de toda a manhã. Porque, em grande medida, os privilégios que foram historicamente acimentados na nossa história, acimentados na nossa sociedade, causam grandes restrições à garantia e à efetivação dos direitos humanos. Então a gente fala em educação em direitos humanos, a gente fala em direitos humanos, garantia de direitos e etc. Mas o que benditos são esses tais direitos humanos? Que é uma questão importante da gente iniciar o processo. Bem, os direitos humanos não são, de maneira nenhuma, um conceito monolítico, bem definido, resolvido, em que há consenso do que eles são. Muito pelo contrário. Os direitos humanos são um grande espaço em disputa. Uma disputa que é ideológica, uma disputa que é conceitual, uma disputa que é conceptual. Há uma grande disputa em torno do que são direitos humanos. Não por acaso nós lançamos mão do discurso dos direitos humanos para defender grandes barbaridades, grandes violações, ao mesmo tempo em que existem grandes governos, grandes potências mundiais que lançam mão do discurso dos direitos humanos para cometer grandes barbaridades. A guerra, em alguns lugares do mundo, é por quê? Para defender os direitos humanos. Ontem mesmo, você teve a declaração que a Venezuela foi tirada do Mercosul. Por quê? Violação dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles são um espaço em disputa. Não há um grande consenso. Se alguém chegar aqui e falar direitos humanos é isso aqui, é complicado, porque depende muito. É um espaço em disputa. E para a gente entender esse espaço em disputa, eu queria trazer a reflexão de basicamente 3 correntes que a gente tem, que fazem aí um pouco essa narrativa dos direitos humanos, que são as correntes que com certeza são as mais utilizadas, com certeza são as mais corriqueiras. Então, uma corrente de raciocínio é uma corrente chamada justnaturalista. Então, nessa reflexão, para quem é adepto dessa corrente, os direitos humanos vão ser explicados da seguinte forma: os direitos humanos são direitos naturais. O que isso significa? São direitos naturais. Então, naturalmente, todo ser humano tem direito. Isso é uma linha de raciocínio. Uma segunda corrente
muito utilizada, principalmente no campo do direito, é uma corrente, uma linha de pensamento mais técnica, que a gente pode chamar aqui também, a grosso modo, de uma corrente mais legalista. Essa corrente vai falar, bom, direitos humanos é tudo aquilo que está na lei, que está garantido lá na Constituição. Estes são os direitos. E há uma outra corrente, que a gente pode chamar de uma corrente histórica, uma linha de pensamento que entende os direitos humanos numa perspectiva histórica, que vai definir os direitos humanos da seguinte forma: bem, direitos humanos são direitos históricos, ou seja, são direitos que estão sempre relacionados ao seu contexto histórico, ao momento atual naquele no qual estão inseridos. Nessa linha de pensamento, de uma perspectiva histórica dos direitos humanos, os direitos humanos não são entendidos como direitos naturais. Por quê? Porque nessa linha de pensamento, os direitos humanos são entendidos como uma construção do ser humano. Nós construímos os direitos humanos. A partir do quê? A partir de conflitos e lutas sociais. De forma que eles jamais, nessa linha de pensamento, jamais poderiam ser naturais. A ideia de naturalidade é justamente a ideia de uma presença que não tem fim, não tem começo, ela é natural. Agora aqui nessa perspectiva histórica não, ela é entendida como fruto de conflitos sociais, fruto de conquistas sociais, fruto de lutas políticas e sempre atrelado ao momento histórico no qual ele está inserido. Então, essa perspectiva ela é interessante. Ela é interessante pelo seguinte: sem essa característica da naturalização dos direitos, o que está por trás dessa ideia de que direitos conquistados podem ser direitos perdidos? Porque eles não são naturais. Se a gente conquista a partir de lutas, pode ser que, num futuro, a depender do contexto, a depender da luta, a depender das forças sociais, esses direitos podem ser também perdidos, porque não há naturalidade, e sim fruto de conflitos. Pode passar, por favor. Então, frente a isso, eu trouxe alguns pontos históricos aqui, não quero fazer uma grande digressão, mas apenas pontuar alguns elementos, muito obrigado, para reflexão nessa linha de direitos humanos que eu estou falando. Então, o processo de direitos humanos no Brasil e no mundo sofre uma afirmação histórica, como diz o professor Fábio Comparato. Você tem um processo que historicamente vai afirmando os direitos humanos. Claro que em cada contexto de uma maneira diferente. Um dos primeiros momentos na história dos direitos humanos, que é bem marcante, é em 1215, na Inglaterra, conhecida como Magna Carta. Nesse momento você tem ainda a ideia de um rei que detém todos os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, quer dizer, todas as ações de um, entre aspas, Estado, são concentrados na mão de um pequeno grupo que nada mais é do que alguém que representa a Deus na Terra, não é um processo eleitoral. Só que todo esse processo faz com que todas as ações que é tomado pelo rei, enfim, nobreza e etc., sejam compreendidas por um certo extrato da sociedade dessa época como uma violação não aos seus direitos, mas talvez contrários aos seus interesses. Porque nesse período aqui, que guerras aconteciam na Inglaterra e tudo mais, o aumento de impostos acontecia de maneira absolutamente arbitrária. Eu abria um novo flanco de guerra, precisava de mais dinheiro, cobrava impostos e assim, etc. O que acontece? Que nesse período você tem uma necessidade de colocar algum tipo de restrição para os poderes do governante, para os poderes do rei. A Magna Carta é interessante porque quando ela é assinada, na história dos direitos humanos, ela vai significar, em alguma medida, a primeira vez em que o rei se acha, entre aspas, naturalmente vinculado
as leis que ele próprio edita. O que eu quero dizer com isso é, ele se sente em alguma medida restrito a um conjunto de regras que ele próprio vai editar. Pode parecer uma besteira, um detalhe, mas na história dos direitos humanos, isso representa bastante coisa, o processo aqui da Magna Carta. Então, o que eu estou querendo reforçar com esse processo? Estou sendo absolutamente superficial na análise desse momento histórico, tá, gente? Eu só quero focar mesmo no documento, no conteúdo que a gente vai falar. Nesse momento, o que se coloca é um conjunto de restrições para o rei a partir dos barões da época, a partir dos, entre aspas, poderosos daquele momento político. Só que esse processo de restrição coloca dentro da história a noção de um direito, a noção de uma restrição aos poderosos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui nesse período é que, pela primeira vez na história, ou um dos principais momentos da história, que se inicia um movimento em que você lança a mão da ideia de direito para colocar restrições a um conjunto de privilégios de um determinado setor da sociedade. Esse é um marco importante da Magna Carta. Só citando, passando um pouco para a Revolução Gloriosa, que é um outro momento importante também, quando você tem toda a disputa, ainda na Inglaterra, em 1689, esse processo, em alguma medida, caminha mais ou menos nessa mesma linha. Quando você tem uma disputa entre católicos e protestantes, quando você tem, de novo, guerras, impostos e etc., acontecendo nesse período histórico, o que se lança a mão nesse Bill of Rights, nessa Carta de Direitos, que é construído também por um setor, em alguma medida, poderoso da sociedade, é a ideia de se colocar restrições, de novo, ao rei e à nobreza. Então, só para a gente ler um trechinho do Bill of Rights, o que é colocado nessa declaração de direitos que é importante para a gente analisar aqui esse período histórico. Então, um trechinho aqui da carta, que fala assim: que a cobrança de impostos para uso da coroa a título de prerrogativa sem autorização do parlamento e por período mais longo ou por modo diferente do autorizado pelo parlamento é ilegal. Ou seja, você está falando que o rei não pode emitir qualquer tipo de uma nova normativa para aumento de impostos ou ampliar o tempo de aumento de impostos sem passar pelo parlamento. Que os súditos têm direito de petição ao rei, sendo ilegais todas as prisões e perseguições contra o exercício desse direito. Então você tem uma ideia aqui nesse documento que está apontando para a noção de justiça. Quer dizer, o rei não pode decidir da cabeça dele quem vai ser condenado, quem é inocente. Você tem uma noção aqui de justiça. Outro trecho é que os jurados incumbidos de julgar em processos de alta traição devem ser proprietários. Ou seja, você tem a ideia de uma corte, de um processo de pares que vai julgar determinado crime que aconteça nesse país. Bem, é um trechinho só para a gente refletir o seguinte: os processos de conflitos e lutas e disputas sociais vão gerando direitos, vão gerando debates, vão gerando processos de contenção de privilégios. Essa é um pouco a ideia. Nesse momento, na Inglaterra, o que se destaca no processo de afirmação histórica dos direitos humanos é a ideia de uma monarquia parlamentar. Surge nesse momento a ideia de que um parlamento forte, de uma casa legislativa que possa controlar as ações do governo. Isso, para nós, pode parecer absolutamente natural. Quer dizer, você tem hoje 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, mas nem sempre foi assim. Isso vai se surgindo a partir de conflitos. E na afirmação histórica dos direitos humanos, o Bill of Rights tem um pouco esse papel de cumprir, de colocar no centro do debate a ideia de um contrapeso, de um freio nas ações do governo, a noção de justiça, a noção de uma monarquia parlamentar. Ainda passando nesse período, na independência dos Estados Unidos, nós temos um outro grande
uma outra grande novidade com relação à afirmação histórica dos direitos humanos. No processo de independência dos Estados Unidos, com todos os conflitos, guerras e etc., após todo esse processo, você tem a promulgação da Declaração de Direitos e você tem a promulgação também da Constituição. Nessa Declaração de Direitos, o que é interessante para a história dos direitos humanos? Ela é interessante porque lá, diferente da Magna Carta, diferente do Bill of Rights, não é necessariamente o parlamento que resulta como um ator central do processo, olhando na perspectiva dos direitos humanos. Nesse processo de independência dos Estados Unidos, o que resulta como protagonista é o povo. E isso também é uma marca característica da afirmação histórica dos direitos humanos. Então, vou ler só um trechinho aqui da Declaração de Direitos dos Estados Unidos depois da independência. Olha que interessante, eles falam assim: todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Isso aqui, gente, na história dos direitos humanos é uma grande novidade. A ideia de que você tem direito a buscar felicidade. Não estou falando que isso aqui é bom ou ruim, só estou falando que na história dos direitos humanos é uma grande novidade. Porque até agora, quando a gente olha para a afirmação histórica dos direitos humanos, século XVI, XVII, XVIII, você não vê essa perspectiva que surge aqui, de você ter direito a buscar a felicidade. Veja que é interessante que você não tem direito a ser feliz, você tem direito a buscar a felicidade. E ele continua aqui: é para assegurar estes direitos, que são a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que os governos são instituídos. Ou seja, nesse processo, nessa declaração de direitos, coloca também uma novidade na afirmação histórica dos direitos humanos, que é o quê? A ideia de que o governo tem por responsabilidade garantir estes direitos: a vida, a busca da felicidade e a liberdade. E olha como é que ele vai avançar. Esses governos instituídos são derivados do consentimento dos governados. Ou seja, o governo tem que ser do consentimento do governado e a sua responsabilidade é garantir direitos. Isso a gente está falando em 1776. E aí, olha a grande novidade aqui. Toda vez que de alguma forma que algum governo torne-se nocivo à consecução dessas finalidades, ou seja, toda vez que algum governo não consiga garantir tais direitos, é direito do povo alterá-lo ou aboli-lo e instituir uma nova forma de governo baseado nestes princípios. Ou seja, o povo tem direito a abolir o governo que não estiver garantindo direitos. Isso aqui, gente, no processo de afirmação histórica dos direitos humanos, muda radicalmente a noção. Porque na Magna Carta, no Bill of Rights, você estava restringindo o conjunto de ações do governante, basicamente com relação a impostos, propriedade e justiça. Não se falava disso aqui. No processo de independência dos Estados Unidos, isso nasce e fica muito forte. E aí ele fala: então o povo tem direito a alterar e abolir o governo que não estiver lhe garantindo direitos. Não é revolucionário isso, olhando na perspectiva histórica? É impressionante, né, como muda a perspectiva. E depois ele vai falar, o documento vai falar: e o povo tem direito a instituir uma nova forma de governo baseado nestes princípios, para proporcionar-lhe a segurança e a felicidade. Bem, aqui está um pouco a ideia de uma soberania do povo, soberania popular, e de que o governo tem o dever de garantir direitos, o que também é uma grande novidade. E aí, por fim, só para fechar esse breve resgate histórico, a Revolução Francesa, que acontece um pouco depois, em 1789, ela é, como diz o professor Fábio Comparato, o atestado de óbito do antigo regime. E por quê? Porque, em grande medida, a Revolução Francesa ela tem essa característica de marcar um novo período. Só para vocês terem uma ideia, imagino que vocês saibam, mas é bom sempre reforçar,
O processo da Revolução Francesa foi de fato um processo revolucionário, como o próprio nome diz, né? Você teve o Bill of Rights, a Magna Carta, você teve lá um representante que assinou a carta, que concordou, enfim. Na Revolução Francesa foram todos guilhotinados, não tinha papo, né? Ou você estava comigo ou você estava contra mim, não tinha história. Mas o que, do ponto de vista dos direitos humanos, o que marca muito a Revolução Francesa é o seguinte: no processo você tem uma afirmação das ideias revolucionárias e da construção de um novo mundo. Isso estava muito presente no processo da Revolução Francesa e isso caracteriza em grande parte a afirmação histórica dos direitos humanos. Quando eu falo novo mundo, eu quero dizer uma transformação geral em todos os processos. Eles aboliram o sistema de horas e criaram um sistema de horas diferente, tudo baseado em 10, em casas decimais. Eles aboliram o sistema de medição também, de polegadas, etc., e instituíram o sistema decimal. Eles alteraram o calendário. Quer dizer, você imagina o que é fazer uma revolução no país e mudar o sistema de horas, mudar o calendário, mudar o nome dos meses, mudar o sistema de medição? Quer dizer, é um processo altamente transformador, né, de ruptura. Por isso que o professor Fábio sempre ressalta que é o atestado de óbito do antigo regime. Bom, o calendário depois voltou ao anterior, as horas também, mas o sistema decimal que nós temos até hoje é fruto da Revolução Francesa, né? Então uma coisa muito quadrada, tudo com base em 10, tudo muito racional e etc, né? Que é um pouco o espírito da Revolução Francesa. E só para ter uma ideia, uma outra característica que ficou muito forte é a pureza das ideias, né? Você teve eu sempre esqueço o primeiro nome dela, é Margarida de Gaulle, que fez a Declaração dos Direitos das Mulheres. Eu já acho o nome dela aqui. Me foge o primeiro, mas se não me engano é Margarida de Gaulle. Mas alguém sabe que escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres? Busca para mim. Obrigado. O que aconteceu? Nesse processo revolucionário foi instituída uma assembleia e foi decidido, bom, a gente primeiro faz a Constituição, depois de feita a Revolução, a gente primeiro faz a Constituição, primeiro faz a Declaração de Direitos. Não, vamos primeiro fazer uma Declaração de Direitos e depois a gente faz a Constituição. Pois bem, então vamos fazer a Declaração de Direitos. Qual vai ser a Declaração de Direitos? Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. É um detalhe, mas muda tudo. Eles poderiam ter feito uma Declaração de Direitos da França, uma Declaração de Direitos dos franceses, mas eles optaram por fazer uma Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O que acontece? Acontece que esse homem que eles estão fazendo essa Declaração de Direitos é o homem universal. É para todos os homens. E o cidadão é o cidadão francês. Ou seja, uma declaração de direitos para o homem e o cidadão. Então, isso parece um pequeno detalhe, mas isso mostra um pouco a perspectiva universalizante que tinha a Revolução Francesa, de que eles estavam construindo um novo mundo para o mundo todo e não apenas uma revolução para o seu país. Bem, o que fica forte do ponto de vista da história dos direitos humanos da Revolução Francesa? Aí queria ler um trechinho aqui para vocês, que é interessante. No artigo 1º eles vão falar assim, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Olha que louco. Você imagina... Eu gosto de ler assim, gente, eu estou sendo super superficial na análise do contexto histórico, porque vocês são todos professores, conhecem a história muito melhor do que eu. Eu estou querendo focar no documento, porque é o documento que concentra um pouco quais eram as ideias, quais eram as reflexões daquele momento. O documento que é o interessante. Então imaginem que num documento que foi feito depois de um processo revolucionário, vocês imaginam isso aqui, uma assembleia depois da Revolução? A gente senta junto, fez a Revolução, sentamos todos e falamos, vamos escrever a Declaração de Direitos, e é inserido esse trecho aqui. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Quer dizer, você não pode ter distinções sociais por qualquer razão, ela só pode fundar-se na utilidade comum. Aí depois vai falar assim:
a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Ou seja, para nós nos associarmos, a única finalidade é a manutenção e a garantia de direitos. Isso também é extremamente inovador na perspectiva dos direitos humanos. E ele vai falar, tais direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Olha que interessante, depois do processo da Revolução Francesa, eles colocaram no documento que o cidadão francês tinha o direito a resistir à opressão. Vocês imaginam a opressão que se devia ter antes da Revolução, que justifique, depois do processo revolucionário, você inserir no documento o direito a resistir à opressão. Isso é muito marcante na história dos direitos humanos. E, seguindo o documento, ele fala o seguinte: o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente. Aqui eles usam a palavra nação. E por quê? No processo de independência dos Estados Unidos, o que ficou muito marcado, como eu comentei, é a ideia de povo, soberania popular, que a gente acabou de falar anteriormente. No processo da Revolução Francesa, não fica caracterizada a ideia de povo, mas sim a ideia de nação. Por quê? Porque o grupo que fez todo o processo revolucionário era um grupo extremamente heterogêneo. Você tinha burgueses e você tinha um conjunto de outros estratos da sociedade que não necessariamente tinham o mesmo poder aquisitivo, o mesmo poder de influência, de riqueza e etc. da burguesia. Esse extrato extremamente heterogêneo, depois de fazer o processo revolucionário, precisava se autodenominar. E como é que você autodenomina um grupo extremamente heterogêneo, que tem burguês, que tem empregado, que tem vassalo, tem um monte de coisa diferente? Como é que você denomina isso para manter a união? Chama de nação. Então, na Revolução Francesa fica muito marcado a ideia de uma soberania nacional, diferente do processo de independência dos Estados Unidos, que fica muito marcado por uma ideia de soberania popular. A depender do período histórico, a noção de direito, a narrativa do direito, ela vai mudando conforme o período histórico que ela está inserida. E além disso, esses direitos vão sendo também ampliados e modificados. A partir do quê? A partir das lutas e das disputas. Se nós temos hoje uma ideia de soberania popular, é porque nós tivemos guerras no passado que conseguiram marcar isso. Se nós tivemos a ideia de uma restrição dos poderes instituídos, é porque nós tivemos lutas e conflitos que conseguiram conquistar isso. Então, estou fazendo esse brevíssimo resgate histórico aqui, só para pontuar como os direitos vão tendo uma transformação e o que nós chamamos de afirmação histórica dos direitos humanos. Então, ao longo da história, a noção de direitos vai sendo afirmada. A ideia dessa luta por direitos ela é muito contraditória ao mesmo tempo, né? Bem, então, nessa chave de pensamento, voltando só ao que eu falei no começo, todos esses momentos históricos, não estou fazendo um juízo aqui de que foi bom ou que foi ruim, mas só estou falando que foi lançado mão a ideia de direito contra o rei, contra a nobreza, contra colonos, contra etc. Para quê? Para restringir os privilégios. Esse é um pouco a chave de toda a argumentação quando você vai lançar mão de direitos. Eu quero combater o privilégio do rei de poder estabelecer impostos a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, por tempo que ele quiser. Eu quero combater o privilégio da nobreza de poder definir quem é inocente e quem é culpado. Eu quero combater o privilégio do parlamento de poder estabelecer impostos e estabelecer regras comerciais. Eu quero combater o privilégio de uma nobreza, de um clero que vive no luxo enquanto a maioria da população vive na miséria. Então, a noção de direito, a afirmação histórica dos direitos humanos traz consigo sempre a ideia de um combate aos privilégios. O que não significa que os direitos humanos são
de todo bonzinho, maravilhosos, fofinhos, mas olhando na perspectiva histórica, é sempre um grupo contra outro, lançando mão da ideia de direito para combater os privilégios. Bem, então, chegando mais perto da história recente, como é que hoje está um pouco estruturado os direitos humanos no mundo nessa perspectiva que a gente está falando? Você teve, depois da Primeira Guerra Mundial, uma tentativa de fazer um acordo, uma plataforma, um arranjo entre diversas nações para garantir a paz, que foi a Liga das Nações, que não avançou tanto. Depois da Segunda Guerra Mundial, muito baseado porque a Segunda Guerra Mundial, em alguma medida, ela foi um processo absolutamente cruel do ponto de vista do desrespeito à vida, do desrespeito à humanidade, e a Segunda Guerra Mundial foi uma das primeiros grandes momentos históricos que foi televisionado, né? Já tinha TV, fotos, você conseguia em alguma medida ver. Eu estava lendo um artigo que falava um pouco isso, a diferença que fez, né? Porque quando você falava a guerra, você tinha um imaginário. Agora, quando você vê a foto daquele campo de batalha com centenas e centenas e centenas de mortos, quando você tinha acesso a tudo que era feito na Alemanha nazista e etc., isso cria no mundo a necessidade de um espírito de solidariedade. Estou falando depois da Segunda Guerra. E é nessa esteira de um espírito de solidariedade que acabou de assistir um dos períodos mais cruéis do planeta, é nesse espírito de solidariedade que os direitos humanos se assentam no século XX. Então, tem um trechinho aqui da Flávia Piovesan que eu acho bacana de ler, que ela fala assim: considerando este contexto, ela está falando do pós-guerra, a Declaração de 1948 introduz extraordinária inovação ao conter uma linguagem de direitos até então inédita, combinando o discurso liberal da cidadania com o discurso social. A Declaração passa a elencar tanto direitos civis e políticos como direitos sociais e econômicos. Então ela fala, esse trecho aqui: o moderno direito internacional dos direitos humanos é um fenômeno do pós-guerra. Seu desenvolvimento pode ser atribuído às monstruosas violações de direitos humanos da era Hitler e à crença de que partes destas violações poderiam ser prevenidas se um efetivo sistema de proteção internacional de direitos humanos existisse. Então, é sempre importante marcar que no século XX a Segunda Guerra dá uma guinada nessa noção de direitos. Então, o que acontece? Em 45 você tem a ONU, em 46 você tem o estabelecimento da Comissão dos Direitos Humanos. Essa Comissão de Direitos Humanos, ela é estabelecida pelo Conselho Econômico e Social da ONU. Então, a ONU é criada a partir da Segunda Guerra, nessa perspectiva, como se fosse a necessidade de uma plataforma global, um sistema internacional de direitos humanos que impeça que atrocidades como a Segunda Guerra Mundial aconteçam. É nessa esteira desse espírito de solidariedade global que se estabelece os direitos humanos nesse período, e o Conselho Econômico e Social fica responsável por instituir comissões especiais. E uma comissão que foi criada em 1946 é a Comissão de Direitos Humanos. Bem, essa comissão ela tem por objetivo trabalhar em 3 sentidos, em 46. Primeiro, elaborar uma declaração de direitos humanos. Segundo, elaborar um documento que seja juridicamente mais vinculado à ideia de direitos humanos. Por quê? Porque a Declaração de Direitos Humanos, na verdade, ela é uma grande carta de princípios, né? Ela é uma grande carta de recomendações. Ela não tem nenhum tipo de mecanismos institucionais de efetivação, só aponta o que são os direitos humanos, o que devem ser. Esse segundo documento aqui, que era de responsabilidade da Comissão de Direitos Humanos, era a ideia de um documento mais vinculado, que estabelecesse com maior detalhamento, maior possibilidade de efetivação
o que são os direitos humanos. E, em terceiro lugar, fazer uma maquinaria adequada para a manutenção dos direitos humanos, como se fosse uma espécie de um tribunal global, uma instituição, uma instância global que pudesse julgar e garantir e efetivar os direitos humanos no mundo. Então, a primeira parte do trabalho da Comissão de Direitos Humanos foi feita em 1948. Teve a Assembleia da ONU e, de fato, a Declaração de Direitos Humanos foi promulgada. Então, essa foi o primeiro trabalho da Comissão de Direitos Humanos. O segundo trabalho foi esse documento mais vinculado. Esse é interessante porque a gente tem que lembrar que nesse momento da história, o mundo vivia uma plena Guerra Fria, né? Essa característica da disputa que a gente iniciou a nossa conversa, mas em grande parte você tem uma divisão que historicamente foi construída entre direitos individuais e direitos coletivos. Dentro dos direitos individuais, a ideia que está implicada nessa história é a ideia de direitos civis e políticos. Então, a ideia de você ter uma propriedade, a ideia de você ter liberdade de participar politicamente, a ideia de você ter o direito de buscar um emprego, de ter renda, de estabelecer contratos, direitos civis e políticos. E no outro canto, você tem os direitos sociais, que é a ideia de que você tem direito a ter uma rede de proteção social que te garanta direitos, saúde, educação, assistência, etc. Acontece que no período da Guerra Fria, se teve uma cisão. Os países do bloco capitalista defendiam que esse instrumento juridicamente mais vinculado tratasse exclusivamente dos direitos civis e políticos, das liberdades individuais. E o bloco socialista não queria defender essa tese e queria que esse documento juridicamente mais vinculado focasse explicitamente nos direitos sociais. Então, o que aconteceu? Em 1966, você teve a elaboração de 2 documentos, o que é muito simbólico no momento em que vivia o mundo nesse momento. Então, em 66, você tem o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Nós temos 2 documentos por conta dessa polarização que o mundo vivia nesse momento. Bem, então esse documento foi produzido. E a maquinaria adequada para conseguir garantir os direitos humanos no mundo. Isso não foi feito até hoje. Porque é um grande desafio você conseguir estabelecer um tribunal global que consiga garantir e efetivar os direitos humanos sem que isso fira a soberania das nações. Um grande desafio. Bem, pode passar, por favor. Frente a isso, a ausência dessa maquinaria que garanta direitos do ponto de vista global, o que os movimentos sociais, a sociedade civil como um todo desenvolveu? O Tribunal Permanente dos Povos. Vocês conhecem o tribunal? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar, para ter ideia? 2, 3 pessoas. O Tribunal Permanente dos Povos, ela é uma construção da sociedade, dos movimentos sociais, que se articularam em rede para falar, bom, se vocês não fazem um tribunal que consiga garantir direitos humanos no mundo, nós fazemos. E é muito interessante o TPP, o Tribunal Permanente dos Povos, porque é uma articulação global entre diversos movimentos sociais, organizações e etc., que, de tempos em tempos, se reúnem para fazer um julgamento simbólico de determinadas violações dos direitos humanos. Então, por exemplo, você teve, em 2014, uma mineradora canadense que cometeu imensas violações dos direitos humanos do ponto de vista ambiental. Então, juntou-se os movimentos sociais e fazem um julgamento dessa empresa. Aqui no Brasil,
a gente teve essa experiência com relação, quero lembrar o nome certinho, com relação à violação de direitos da criança e do adolescente. Você teve uma articulação também do Tribunal Permanente dos Povos para analisar as violações de direitos contra criança e adolescente do Estado brasileiro. É uma estratégia, é uma metodologia, é uma forma de chamar atenção para as violações de direitos humanos que acontecem no mundo, e acontece no mundo inteiro. É feito um tribunal, desse tribunal sai um relatório, e esse relatório é enviado para a ONU a fim de chamar a atenção de que determinado assunto teve uma grande violação de direitos humanos. O caso de Mariana, por exemplo, o crime de Mariana é um fato como esse. Dividir os direitos humanos em gerações. Dividir-os em gerações, ou se vocês preferirem a palavra dimensões, é interessante para fins de compreensão. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode analisar os direitos humanos ou fazer essa divisão como se fossem coisas separadas. Por exemplo, eu não posso vir aqui e falar assim: oi gente, eu sou um ativista dos direitos humanos de segunda geração. Não tem muito cabimento. Os direitos humanos devem ser compreendidos em sua totalidade. Então nós temos a primeira geração de direitos humanos. Essa geração são os direitos humanos chamados de liberdades individuais, ou, se preferirem, direitos civis e políticos. O que está constituído nessa geração de direitos humanos? Todos aqueles direitos que dizem respeito à sua liberdade individual. Votar, ser votado, ter direito a decidir a sua fé, a liberdade de religião, a sua liberdade de opinião, a sua liberdade de ter uma propriedade, a sua liberdade de manifestação, o seu direito à privacidade. Tudo isso diz respeito aos direitos humanos de primeira geração. Existe a segunda geração dos direitos humanos, que é conhecido como direitos econômicos, sociais e culturais. Ou vocês vão encontrar na bibliografia especializada o apelido DECs, que é DEC, DECs, Direitos Econômicos, Culturais e Sociais. Bem, essa segunda geração de direitos humanos, o que está dentro dela? Está o conjunto de direitos sociais, que é o quê? Saúde, educação, assistência social, lazer, cultura. A afirmação histórica dos direitos humanos é a própria história da construção do Estado, que é a própria história da estruturação dessa democracia como nós conhecemos, que é a própria história da estruturação do capitalismo. Esse é o processo de construção. Então, uma diferença grande com relação a essas gerações de direitos humanos, que é bacana da gente analisar, é o papel do Estado na garantia de direitos. Porque ao passo que você tem a criação, o discurso da noção de direitos para combater privilégios, junto com isso vem a construção do Estado. E o que se funde nesse processo? De que o Estado é o grande provedor de direitos. Se o Estado é o grande provedor de direitos, como é que vai ser trabalhado isso aqui dentro? Tem uma diferença entre essas três gerações de direitos humanos. Primeira geração de direitos humanos, que são os direitos civis e políticos, qual que é a ideia? A ideia é que, para que esse direito seja garantido, o Estado ele precisa se negativizar. O que significa se negativizar? Significa que, para este conjunto de direitos que são compreendidos como direitos humanos de primeira geração, o Estado, para garanti-los, precisa dar um passo atrás. Negativizar não é negar, é negativizar. Então, como é que o Estado garante o seu direito a escolher a sua religião? Ele tem que dar um passo atrás e falar: o seu direito está garantido, você pode ter a religião que você decidir. Como é que o Estado garante o seu direito à livre manifestação? O Estado dá um passo atrás e fala: está garantido o seu direito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. Então, o Estado, para garantir os direitos humanos de primeira geração, ele precisa se negativizar. Ele precisa dar um passo atrás e garantir o espaço, garantir o direito para que você possa
de fato, ter os direitos humanos de primeira geração garantidos. Qual que é a diferença para os direitos humanos de segunda geração? A diferença é que para o Estado garantir os direitos humanos de segunda geração, ele precisa fazer o contrário, ele precisa se positivar. Quais são os direitos humanos de segunda geração? Saúde, educação, assistência. Como é que o Estado garante o direito à educação? Mas escola, tem que ter professor, tem que ter... Como é que o Estado garante o direito à saúde? Tem que ter hospital, tem que ter UBS, tem que ter médico, tem que ter enfermeiro. Ou seja, o Estado tem que se fazer presente, tem que se positivar para garantir os direitos humanos de segunda geração. Ao passo que, nos direitos humanos de primeira geração, o Estado precisa se negativizar. Ele precisa garantir o espaço para que esse direito seja garantido. Fica clara essa diferença? E os direitos humanos de terceira geração é um pouco essa ideia da coletividade, onde o Estado precisa se articular, não só dentro dele, mas também numa perspectiva mais global, né? Por isso que é chamado dos direitos dos povos, para conseguir garantir tais direitos. Então você tem direito à água, direito aos oceanos, direito ao ar. Isso é uma perspectiva global de cuidado. Bem, então, pode passar. Essas são as gerações dos direitos humanos que são importantes da gente se apropriar, porque na compreensão da noção de direitos, isso aqui vai estar sempre imbricado. Não é para compreendermos os direitos humanos de maneira fatiada, como eu comentei, isso aqui é só para fins pedagógicos, é só para a gente se apropriar da noção de alguns conceitos básicos de direitos humanos. Mas a luta e a defesa dos direitos humanos deve ser por eles integralmente. Bem, fora as gerações dos direitos humanos, hoje nós temos a compreensão de algumas características básicas dos direitos humanos. Essas características, gente, estão... nessas características estão inseridas praticamente todos os conflitos sociais que nós vemos na sociedade. Por exemplo, uma característica dos direitos humanos é a sua historicidade, ou seja, eles são direitos históricos, construídos historicamente, não são direitos naturais. Outra característica é a inalienabilidade. Significa que os direitos humanos são direitos intransferíveis. Você não pode alienar o seu direito. O seu direito, ele é seu, de cada um aqui. Outra característica é a indivisibilidade, ou seja, os direitos humanos, eles são indivisíveis. Todos nós e todas nós aqui nessa sala temos um conjunto de direitos que não podem ser divididos, eles nos pertencem. Outra característica é a imprescritibilidade, ou seja, os direitos humanos, qualquer um deles, não deixam de ser exigíveis por razão do não uso. O que eu quero dizer é, você tem direito a lutar por direitos. O fato de você não lançar mão dos seus direitos não faz com que você os perca. Você os tem, sempre. A inviolabilidade é uma característica interessante. Qual que é a ideia da inviolabilidade? É de que nenhuma lei... O Brasil é signatário da Declaração de Direitos Humanos de 1948. Qual que é a ideia desse princípio da inviolabilidade? É que nenhuma lei pode violar os direitos humanos. Então eu não posso editar uma lei, por exemplo, contar um exemplo concreto de Mogi das Cruzes há uns anos atrás. Estava com um problema de déficit em creche, problema que acomete todos os municípios, e o prefeito resolveu falar, olha, ele baixou um decreto falando, fica instituído que na fila de demanda para creche tem prioridade os filhos das mães desempregadas. Baixou uma lei. Qual que é o problema? O problema é que essa lei viola o direito da criança à creche. Porque o direito à creche não é da mãe, é da criança. Então a criança não tem nada a ver se a mãe está empregada ou não. Fora que é uma lei machista também que estabelece que é a mãe, né? Mas enfim,
baixou esse decreto. Então, depois de baixar esse decreto, o Ministério Público foi lá e revogou. Falou, não, essa história não pode. Você não pode priorizar a entrada de uma criança a depender da condição dos pais. Porque a creche é um direito da criança. E tanto faz se a mãe está empregada ou não. Então, o que é isso? É o princípio da inviolabilidade. Nenhuma lei pode violar os direitos humanos. Outro princípio dos direitos humanos é a irrenunciabilidade. Qual que é a ideia? A ideia desse princípio é de que ninguém pode renunciar aos direitos humanos. Ninguém pode abrir mão dos direitos humanos. Um debate que está contido aqui, por exemplo, vou citar alguns exemplos só para vocês entenderem que essas características dos direitos humanos carregam praticamente todos os conflitos sociais que nós vivemos hoje. Por exemplo, a questão da eutanásia. O debate da eutanásia está nesse conceito aqui. Por quê? Porque todos nós temos direito à vida. A eutanásia, ela você está renunciando ao seu direito à vida? É uma questão. Então, esse princípio da irrenunciabilidade, esse princípio dos direitos humanos, que você não pode renunciar ao seu direito, cria essa questão. Você não pode fazer eutanásia, né? Outro princípio é a universalidade. Então, qual que é a ideia desse princípio? É de que os direitos humanos são universais. O que significa ser universal? Não significa que é o universo da galáxia. Significa que é do universo dos seres humanos. Os direitos humanos são universais no sentido de que eles valem para o universo dos seres humanos. Essa é a ideia. Então, que é outra coisa controversa também. Então, por exemplo, você tem determinados povos indígenas que podem ter algum tipo de ritual que fira o que está estabelecido na Declaração de Direitos Humanos. Infanticídio, etc. Como é que fica essa história? Você enfrenta essa cultura tradicional em nome dos direitos humanos e deturpa a tradição desse povo em nome dos direitos humanos, ou você respeita essa tradição e não entra nesse debate, fala o que acontece lá é um problema daquele povo, eu não vou entrar. Veja que é um problema, é uma outra questão complexa. Então a ideia da universalidade traz esse tipo de reflexão também. Então você tem determinadas povos que você retira o clitóris da mulher para ela não sentir prazer. Na perspectiva dos direitos humanos é uma violação. Agora é uma cultura. Então, entende? O que eu quis dizer é que nesses princípios aqui residem os principais debates com relação a... E como é complexo isso, né? Como é difícil essas questões. Quais são os debates, as polêmicas e os conflitos que estão por trás desse princípio? Bom, se não pode haver uma hierarquização entre os direitos humanos, se não pode haver um direito humano absoluto, ou seja, um direito humano principal e um direito humano secundário, o que significa? Significa que os direitos humanos precisam todos conviver em harmonia. Aqui está um pouco o debate, por exemplo, da questão do aborto. Por quê? Porque você tem esse atrito. Os que são contra o aborto falam, não, você está matando uma vida. E aí, o que acontece? Você está fazendo com que haja um direito humano absoluto, que é a vida. Ou seja, o direito à vida está acima do direito da mulher de ter a opção de definir o que quer do seu próprio corpo, da sua própria vida. Então, você está violando o princípio da limitabilidade. Por quê? Porque o direito à vida da criança tem que estar igual ao direito da mulher de decidir. Não pode ter hierarquias. Só que o caso do aborto é essa polêmica. O que prevalece? O direito à vida ou o direito da mulher? É outra polêmica, é outra questão. E exatamente. Um ou outro, exatamente. Exatamente. Como que resolve essa história? Essa história vai se resolver a partir da política. Esse princípio da limitabilidade, ele é um dos mais complexos. Porque em todo momento você tem um conflito de direitos. Por exemplo, uma ocupação de um movimento social num prédio abandonado lá do centro.
Como é que fica? Porque aí quem vai ser contra vai falar, olha, mas esse movimento está violando o direito à propriedade. Contudo, o movimento vai falar, veja, mas vocês estão violando o meu direito à moradia. Entende? Outro exemplo, a questão da manifestação. A gente vai lá e faz uma manifestação. Aí a gente é reprimido pela polícia. Aí você fala, olha, vocês estão reprimindo, retirando o meu direito à livre manifestação, porque eu tenho esse direito, todos nós aqui temos. Aí agora a polícia vai falar, não, mas vocês estão violando o direito de ir e vir. Direito de greve, mesma coisa. Entende o que eu quero dizer com a ideia da limitabilidade? O conceito, o princípio da limitabilidade é de que não pode haver hierarquias. Os direitos humanos precisam conviver de maneira igual. Só que como que você resolve essas polêmicas todas? É complicado. Por qual meio essas questões são resolvidas? São resolvidas por meio da política. É aí que a política entra na história. E o princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade, ele está junto com o princípio da limitabilidade. Então a ideia da limitabilidade é que não pode haver uma hierarquização de direitos, e o princípio da complementaridade, a ideia de que eles têm que ser complementares. Os direitos humanos precisam se complementar uns aos outros. O melhor desenho para isso, gente, para a gente fazer na cabeça, eu acho que é o desenho de um quebra-cabeça. Sabe quebra-cabeça? Que tem as pecinhas. Essas pecinhas, não tem a pecinha mais importante e a pecinha secundária. Não tem a pecinha número 1, a pecinha número 2. Todas as pecinhas, é como se cada pecinha fosse um direito. Direito à educação, direito à saúde, direito ao emprego, direito à renda, direito à cultura, direito a ser respeitado, tal, não sei o quê. Direito à religião, a escolher sua religião, direito à liberdade de opinião, de pensamento. E é o conjunto dessas pecinhas todas que conforma o que nós chamamos de sujeito de direitos. Alguém que tem todos esses direitos. Contudo, o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é simples e tem todas essas polêmicas e essas questões que a gente debateu aqui. Bem, mas fica claro que por trás desses princípios reside os conflitos, que são conflitos complexos, difíceis de difíceis resoluções, né? E é a política que vai ser o fiel da balança dessa história, é a política que vai resolver essa história. Um outro conceito interessante sobre direitos humanos é, só para a gente fazer uma matriz na cabeça, como é que esses direitos se ampliam e retrocedem? Que é uma proposta do Norberto Bobbio também que é interessante. Você tem um crescimento horizontal e vertical dos direitos humanos. Então, qual que é a ideia? Você, em alguma medida, vamos supor a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Cria-se esse debate na sociedade, uma luta política em volta disso, um movimento social. Tem uma conquista, que é o quê? Você pode ter uma união, fica oficializada a união estável de pessoas do mesmo sexo. O Norberto Bobbio propõe uma matriz de análise. Ele fala, uma conquista de um direito novo é uma conquista de um crescimento horizontal. Uma nova pauta, uma nova questão. Aí, depois da possibilidade de pessoas do mesmo sexo serem reconhecidas como um casal, esse casal passa, depois de lutas políticas e tudo mais, passa a ter direito a adotar uma criança. Nessa matriz que o Norberto Bobbio propõe, esse crescimento não é mais horizontal, aí já é vertical. Você tem um ganho de cidadania, uma ampliação de direitos num direito que já foi conquistado. Entende? Deixa eu tentar fazer outro exemplo. Você tem, por exemplo, vou pegar um assunto bem polêmico para marcar, o direito, por exemplo, você tem o direito a se sindicalizar. Então
Então é um crescimento horizontal. Esse sindicato passa a coordenar greves, passa a ter direito à greve, luta e consegue uma legislação que garanta o direito à greve. Esse crescimento já é vertical. Perde-se o direito de greve, você tem uma perca vertical. Perde o direito a ter sindicato, aí você tem um retrocesso horizontal. O que o Norberto põe é isso: o eixo horizontal são de novos direitos e o eixo vertical são de direitos que vão se ampliando dentro de uma mesma temática. É uma bobagem, mas é interessante só para a gente fazer uma matriz de análise, porque o Norberto Bobbio nos propõe essa reflexão de crescimento vertical e horizontal dos direitos humanos. É para a gente analisar. Muito rapidamente, só para falar que esse processo da afirmação histórica dos direitos humanos, que é o processo que culmina num processo de garantia de direitos. Hoje nós temos uma noção de garantia de direitos ampliada. Contudo, os direitos humanos hoje, especialmente no Brasil, funcionam muito mais como princípio do que como prática. O princípio é o princípio dos direitos humanos, mas a prática é a prática da violação, né? Agora, do ponto de vista da construção do Estado, você tem um pouco esse caminho também. Lembra que eu falei que a construção dos direitos humanos é a própria construção do Estado? Então, a Revolução Francesa, ela, em grande medida, institui o Estado liberal, a partir daí. Que é a ideia de um Estado que foca no quê? Nos direitos humanos de primeira geração. Então, um Estado que foca o quê? Nas liberdades individuais. Com a Revolução Russa, em 1917, você tem uma configuração de um outro Estado, que é chamado na bibliografia especializada de um Estado social, que é um Estado que não se preocupa com as liberdades individuais tão somente, mas sim com os direitos sociais, saúde, educação, assistência, previdência, etc. O Brasil, pelo menos no papel, é um Estado democrático de direito. Então, a nossa Constituição nos garante direitos individuais, a gente pode votar, a gente pode ser votado, a gente pode participar politicamente, a gente pode se manifestar livremente e tal. E a Constituição também garante um conjunto de direitos sociais, a gente tem direito à saúde, à educação. Essa definição, que é do Programa Mundial para a Educação e Direitos Humanos, ela é interessante porque ela vai chamar a atenção para uma coisa. Educação e direitos humanos com foco no conjunto de atividades de capacitação, difusão de informação, orientado para a criação de uma cultura universal de direitos humanos. O Jacques Rancière, que é um autor que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nele, é um autor francês muito importante, ele diz uma coisa que é o seguinte, e aí já aterrissando aqui no mundo real. Não basta termos direitos humanos. Nós temos que ter costumes democráticos. Que só ter os direitos humanos sem o costume democrático, os hábitos que sejam minimamente dignos, que sejam minimamente respeitosos, não adianta. Só ter direitos humanos não adianta, tem que ter costume, tem que ter hábito. E a educação em direitos humanos, ela tem por vocação exatamente essa ideia de construir uma cultura dos direitos humanos. Eu não gosto muito da palavra cultura, porque eu acho que ela é muito generalista, né? Hoje qualquer coisa você usa o problema da cultura, mas enfim, o que ser fiel ao texto. Mas mais do que cultura é essa questão dos hábitos, das mentalidades, dos costumes. Isso só pode ser transformado na sociedade brasileira por meio de um grande processo de diálogo e reflexão sobre o assunto. Eu não sou partidário, respeito quem é, mas eu não sou partidário da ideia de que a solução de tudo é a educação. Eu não gosto muito desse discurso de tudo resolve na educação básica, lá é o problema, se a gente resolver tudo lá, amanhã o mundo será melhor.
Acho que o problema é muito mais complexo do que isso, né? Até porque esse discurso de tudo se resolve na educação, você joga nas costas do professor tudo, né? O professor tem que dar aula de finanças, tem que dar aula de democracia, cidadania, geografia, história, tem que dar aula de... Outro dia eu estava numa conferência lá sobre transparência e controle social e o pessoal falava, não, porque tem que dar aula de transparência e estatística na escola básica. Eu falei, tadinho dos professores, imagina? Legislação, quer dizer... Eu não sou partidário de que todos os problemas residem na educação. Não é por aí. A questão não se trata estritamente de um conjunto de técnicas em sala de aula. Quando a gente fala em educação e direitos humanos, a gente está falando de um conjunto de técnicas em sala de aula. A gente está falando de uma transformação, quer dizer, que é dentro da sala de aula sim também, mas tem que ser na diretoria da escola, tem que ser na DRE, tem que ser na Secretaria de Educação, tem que ser na Prefeitura. Quando a gente fala nesse processo de educação e direitos humanos, é dessa transformação mais ampla, que é claro que a sala de aula tem um papel central, tem um papel importante, mas que é uma mudança, quando a gente fala de culturas, de hábitos, de costumes, muito maior, muito mais complexa do que propriamente um conjunto de métodos. Eu estou falando isso porque tem autores, correntes, com todo respeito, mas que defendem que, na verdade, o que nós precisamos é de um conjunto de métodos diferentes. Quer dizer, está tudo um problema complicado. Para tratar a democracia, vamos fazer uma roda e a gente trabalha. É mais complicado o problema, o buraco é mais embaixo, né? Não basta só ter técnicas e metodologias. Para a gente conseguir mudar o conjunto dos costumes, no sentido do que estamos propondo aqui, de costumes democráticos, valores democráticos, respeito aos direitos humanos, é mais complexa a ideia. Pode passar, por favor, né? Então, do ponto de vista da educação em direitos humanos e da educação popular, que também caminha junto, fazendo um recorte absolutamente arbitrário, tá? Só para facilitar a compreensão, que a gente pode recortar de diversas formas. Mas nós temos basicamente 5 períodos que a gente pode identificar como importantes no processo de educação em direitos humanos e também de educação popular. Então, só recortando aqui no Brasil, um primeiro período da Era Vargas até de todo o processo de 30, Era Vargas, até o golpe militar de 64, você tinha uma característica dentro do processo de educação e direitos humanos, que é o quê? É a ausência do debate sobre direitos humanos no campo da educação. Inexistia. Nesse momento, a educação popular, ele estava muito mais preocupado, porque a educação popular surge no Brasil nesse período entre 1930 e 1940. Qual que é a ideia da educação popular nesse período? É conseguir trazer o processo pedagógico de educação para os analfabetos, para o analfabetismo. Lembrando que nessa época a porcentagem de analfabetos no Brasil era de 60% a 70%. Ou seja, se tinha um movimento de educação popular com foco no combate ao analfabetismo, um processo de alfabetização. Todo esse movimento de educação popular, de levar o processo educacional para fora da escola, buscando resolver esse problema da alfabetização no Brasil, esse problema começa a se politizar. E começa a se debater a questão de que não só a questão da alfabetização é importante, ou seja, da inclusão dessas pessoas, porque uma das características da educação popular, da educação em direitos humanos, é que ele tem um perfil muito comunitário. É sempre um educador ou uma educadora para 5 ou 6, é sempre pequeno, em lugares precários, quer dizer, você tem uma dificuldade em massificar, em nacionalizar esses processos, né? É o grande desafio. E o Paulo Freire, preocupado com isso, 2 meses antes do golpe militar, em 64, ele botou um número impressionante de militantes da UNE no estádio, que eu não lembro qual estádio que era, mas tem a foto assim, lotado, e ele,
com um microfonezinho, o livrinho, falando para sei lá quantas milhares de pessoas tinham, página por página, fazendo formação de formadores, ensinando aqueles alunos todos da Uni a fazer educação popular. Vocês imaginam essa cena? Ele com o livrinho, com o microfone, explicando, e aquele estádio com milhares de pessoas, e 2 meses depois veio o golpe. Aí não deu nem para começar o trabalho. Mas, o que estou contando esses parênteses para falar o quê? Essa necessidade de massificação das experiências de educação popular, de educação em direitos humanos, são uma questão muito central, inclusive para nós hoje. Como é que a gente consegue massificar, ampliar esse debate dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro dos espaços e tal? É um grande desafio, né? Porque temos essa característica, é sempre muito comunitário, muito local, muito localizado essas experiências. Então, sabendo disso, nesse terceiro período, você tem a referência dos direitos humanos na educação política. E é um período que a Maria da Glória Gomes vai chamar de período revisionista, quer dizer, entra-se e fala, bom, agora que está tendo a abertura política, que vai ter democracia, vai acabar a ditadura, qual que é o papel da educação popular? Qual é o papel do educador? Qual é o papel do aluno? Como fazer? Como massifica? Então é um grande período revisionista. E depois nós entramos no que é chamado democracia liberal, os governos FHC e governo Lula-Dilma, e depois você tem 2008, a grande crise econômica até aqui, que abre um quinto período. Então, o que eu queria destacar aqui é o seguinte: no terceiro período, você tem esse processo revisionista, onde metodologias, técnicas, ideias, conceitos passam por um largo processo de revisão. Qual é o papel da educação em direitos humanos? Porque durante a ditadura era muito claro. Você lançava a mão do discurso dos direitos humanos para combater a resistência, a opressão, o autoritarismo e etc. Com o processo de transição e a democracia, qual é agora o papel da educação em direitos humanos? Qual é o papel da educação popular? É uma questão. E depois desse processo de transição, já na democracia, dos governos FHC, Lula, o que se pode analisar desse processo? Que os direitos humanos entram em grande disputa. Em grande disputa. Nós temos grandes violações de direitos humanos no Brasil, cometido por governos e etc., que lançam mão dos direitos humanos para justificá-los. Ao passo que você tem movimentos sociais e organizações que também estão lançando mão dos direitos humanos para defender os seus direitos. Mas esse período, de 92 a 2008, é um grande período de disputa dos direitos humanos. Disputa do quê? Disputa do ideário, disputa do significado, disputa da simbologia. Porque a Constituição Federal de 1988, ela coloca um leque de direitos enorme. Só que entre estar na Constituição e ser aplicado, tem uma distância. Então, como que é aplicado? Então, esse grande processo de disputa dos direitos humanos vai acarretar, a partir de 2008, usando só a marca da crise econômica global, que é, na verdade, vira-se a chavinha, que é como se a gente tivesse entrado num período de enfrentamento dos direitos humanos. E aqui já caminhando para o final da minha apresentação, que é um dos desafios da educação em direitos humanos na crise da democracia que a gente vive. Por quê? Porque esse processo de disputa dos direitos humanos que acontecia, ele foi atropelado por outras crises. Crise econômica, crise política, crise financeira. E hoje, criou-se um grande legado para a sociedade de que os direitos humanos, que durante a ditadura os direitos humanos eram conhecidos como direito de bandido, vocês lembram disso? Direitos humanos é direito de bandido, direitos humanos para humanos direitos, né? Hoje, depois de 2008, com toda essa crise, está se reeditando essas máximas.
E, claramente, nós temos uma rota de colisão entre os direitos humanos e o neoliberalismo, que se recrudesce a partir de 2008 e coloca uma grande rota de colisão entre esses dois ideários. Por que rota de colisão? O processo educacional para os direitos humanos, para a geração de costumes, hábitos democráticos, são importantes para a sustentação dos direitos humanos. Acontece que os direitos humanos estão sofrendo hoje um claro enfrentamento. E tem uma responsabilidade nossa nisso. Então, a Hannah Arendt vai falar. Essa responsabilidade, do que ela está falando? De educar. Ela não está falando estritamente para os direitos humanos, mas ela está falando de educar para uma emancipação, para uma visão crítica de mundo, para um mundo mais justo e mais igual. Não é imposta arbitrariamente aos educadores. Ela está implícita no fato de que os jovens são introduzidos por adultos em um mundo em contínua mudança. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém, sua autoridade se assenta nessa responsabilidade que ele assume por este mundo. Face à criança, é como se ele fosse um representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: isso é o nosso mundo. Se os direitos humanos surgem na história do mundo com uma perspectiva de combater determinados privilégios, a educação em direitos humanos carrega em si essa característica de ser uma educação que denuncie os privilégios. E quando eu falo denunciar os privilégios, eu estou falando tranquilamente. Estou falando denunciar os privilégios. Quais privilégios? Os privilégios de classe, os privilégios de cor e os privilégios de gênero. Saiu ontem a pesquisa, homens e mulheres no mesmo posto. As mulheres ganham, em média, R$ 490 a menos. Se você pega as últimas pesquisas com relação à violência contra a mulher, violência doméstica, balanço da Lei Maria da Penha e tudo mais, você vai ver que a violência contra a mulher branca vem caindo, enquanto a violência contra a mulher negra vem aumentando. Quando você pega questões relacionadas a homicídio de jovens e assassinatos, um jovem negro ele tem 3 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. Quando você pega com relação à renda e à classe social, uma pessoa que vive no bairro de Alto de Pinheiros, aqui em São Paulo, tem uma expectativa de vida de 85 anos, enquanto uma pessoa que vive no bairro de Cidade Tiradentes tem uma perspectiva de vida de 53. Então, é desses privilégios que eu estou chamando a atenção, porque esse é um dos papéis da educação em direitos humanos, e nesse contexto se acentua essa responsabilidade de ser uma educação que denuncia os privilégios. Uma outra questão, ainda do ponto de vista dos desafios, é que é interessante analisar que agora isso nos últimos anos vem caindo um pouco, contudo, até aqui, os direitos humanos, em grande medida, substituíram a ideia de utopia. Você não tem mais uma utopia de um outro mundo, é difícil você encontrar isso nos debates na sociedade. Você tem muito mais a noção da efetivação dos direitos. Você tem esse processo de substituição, o que é complicado, mas que é uma realidade. Outro desafio que nós temos é conseguir, em alguma medida,
reconceituar o que nós chamamos de dignidade humana. Por quê? Porque hoje, é uma coisa que o Boaventura de Souza Santos fala muito, a ideia de dignidade humana representa, no imaginário comum, como se fosse o padrão mínimo necessário para a manutenção da vida. Qual que é o problema da economia hoje? Intervenção do Estado. Veja que tudo caminha no mesmo sentido, que é o quê? É criminalizar o Estado, é criminalizar a política. Por quê? Porque o Estado tem o monopólio da produção de direitos. E hoje, os direitos significam o quê? Significam a restrição aos privilégios. Se você ataca a instituição que promove direitos, o que você está conseguindo fazer, em última instância? Ampliando o espaço dos seus privilégios. E a educação em direitos humanos deve deflagrar esses privilégios, nessa perspectiva. Mas é importante entender que o ataque e a criminalização do Estado é absolutamente estratégico. Outro ponto importante, só para falar ainda da questão dos direitos humanos, é que os direitos humanos, hoje, está consensuado, já está materializado na sociedade, eles são a linguagem hegemônica da dignidade humana. Então é importante utilizarmos essa linguagem, utilizarmos os direitos humanos como essa linguagem no sentido da dignidade humana. Porque veja que com toda essa crise que a gente está vivendo, o que saiu do debate? O que não vemos mais no debate? Na TV, nos jornais, na padaria, em qualquer lugar. Saiu do debate a questão justamente da dignidade humana. Saiu do debate a questão da desigualdade. Saiu do debate o combate à fome, à pobreza e à miséria. E por que tudo isso saiu do debate? Saiu do debate porque o que se coloca como debate central é o quê? A corrupção. Que é óbvio que é um problema imenso. Contudo, a corrupção ela é estratégica. Por quê? Porque ela limpa o tecido social. Ela tira todas as rusgas. E ela finge, ou se pretende fingir, que o tecido social é constituído de dois tipos de pessoas. Pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Quando, na verdade, meus caros, a sociedade é muito mais complexa do que isso. A pauta da desigualdade, notem, saiu da agenda política brasileira. E não estou fazendo defesa de coloração partidária, que inclusive setores de direita e da esquerda fizeram com que isso acontecesse. Não se trata de governo A ou governo B. Se trata de você ligar o jornal, não se fala que nós temos hoje com 40 milhões de pessoas no país em subemprego. Nós temos 3 milhões de pessoas semi-analfabetas. Não se fala que as pessoas passam fome. Que 35 milhões de brasileiros neste país não têm acesso à água potável. Que 4 milhões de pessoas nesse país não têm banheiro. 4 milhões de pessoas no Brasil não têm banheiro. Quer dizer, isso foi limpado da arena política em detrimento de um debate moralista e moralizante acerca da corrupção, que limpa o tecido social e cria um falso inimigo, o corrupto. Então, tudo isso para falar que o papel, um dos principais desafios da educação em direitos humanos hoje é atuar nessa perspectiva de resistência, porque estamos perdendo direitos, estamos sofrendo um enfrentamento aos direitos humanos, claro, e esse enfrentamento não é direto, porque não pode ser. Contudo, o ataque ao Estado, a criminalização do Estado e a criminalização da política é um fator estratégico, porque você mata um provedor de direitos, você mata a instituição que tem o monopólio da produção de direitos e fazendo com que se amplie os privilégios. Bem, outra questão que eu queria falar ainda nos desafios é o seguinte: o que opera os direitos humanos, como a gente viu aqui, né? Fiz esse panorama bem simplório, mas só para dar esse pano de fundo. Como é que os direitos humanos são operacionalizados na prática? Na prática.
Na prática, os direitos humanos são operacionalizados pelas políticas públicas. O que é uma política pública? Qualquer uma delas. Política pública de água, de energia, de cultura, de esporte, de lazer, de educação. Qualquer política pública. Toda e qualquer política pública é, em sua natureza, a operacionalização dos direitos humanos. Pode funcionar bem ou não, mas ela é. De modo que o que vai definir essas políticas públicas? Quanto de dinheiro entra? Como é que começa? Qual é o conceito que está por trás? Planejamento e tudo mais? É a política. De forma que o que eu estou querendo destacar é que a política opera os direitos humanos. Outro ponto de reflexão que eu queria levantar aqui. O que hoje está na centralidade da arena política brasileira, eu quero dizer, do debate da sociedade brasileira? É a aversão a quê? Ao político. Entre em qualquer padaria e fala que você é político. Vê o que acontece. Entra lá e fala assim, não, eu sou candidato. Vai apanhar. O que significa isso? Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla que vivemos um período de enfrentamento aos direitos humanos. Porque se a política é a grande operadora dos direitos humanos, e nós vivemos um mundo onde não há pior simbolismo do que você ser político. Você fala que é político, automaticamente você é o quê? Ladrão. A criminalização da política. Só que se é a política que opera os direitos humanos, consequentemente, a criminalização é junto, é dos direitos humanos. No regime autoritário, você não pode contestar o regime. Agora, o que caracteriza uma democracia? Ela comporta no interior dela a sua própria contestação. Qualquer um aqui pode levantar e falar, eu odeio essa democracia, não serve para nada, não funciona. O que acontece? Nada. Porque você tem direito a reclamar da democracia. Então a democracia é um regime complexo, que ela permite a sua própria contestação, né? E o que ele vai colocar que é importante para a gente é o seguinte: de forma que essa democracia ela é fervilhante, ela borbulha o tempo todo, ela está em constante movimento. E o que de novo vai operar esses movimentos dentro da democracia? É a política. E o que é a política? Usando ainda Jacques Rancière. Política é deslocamento. Vamos pegar uma família qualquer, pai, uma mãe, 2 filhas. Os diálogos que tem ali dentro são diálogos políticos do cotidiano? Não necessariamente. Agora, quando entra dentro de casa um debate sobre o papel da mulher na sociedade, e o papel da mulher dentro daquela casa, e o papel da mulher na dinâmica familiar, você começa a ter um deslocamento. Deslocamento do quê? De sentido, de compreensão, de noção dessa questão. E aí passa a ser um debate político. Então o que o Jacques Rancière chama a atenção é: política é deslocamento. É quando você se desloca e desloca o outro a partir da sua argumentação, conversa e diálogo. É esse deslocamento que caracteriza alguma coisa ser ou não política. Porque também a gente entrou esses últimos anos numa máxima que tudo é político. Quando tudo é político, nada é político. Para ser político tem que ter algumas características, e uma delas é deslocamento. Quando você se desloca, quando você participa de um debate como esse, você fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. Você tem esse deslocamento, aí passa a ser político. Sem isso não é. Então tudo isso para falar que temos um papel na democracia, na sociedade hoje, de promover este deslocamento. E esse deslocamento, basicamente, no sentido de que se possa construir esse conjunto de relações, esse conjunto de conexões, esse conjunto de costumes, esse conjunto de hábitos democráticos que possam sustentar
os direitos humanos e o Estado democrático de direito. Bem, enfim, resumidamente, para encerrar, a importância da educação em direitos humanos, eu chamaria a atenção para essa questão, politizar os assuntos públicos. E, por fim, um grande desafio que nós temos é combater e enfrentar aquilo que a gente pode chamar de gestão da opinião dominante. Porque é isso, né? Você tem um processo de gestão das opiniões dominantes que criam um cenário muito engraçado, que é o seguinte: você critica aquele que está reagindo à exploração, mas você age com conivência com aquele que explora. Numa sociedade de privilégios, o que acontece? A democracia aparece como totalitarismo. Tem uma inversão da lógica. Por quê? Porque quem é contra os direitos humanos vai falar justamente que eu não sou a favor, eu tenho direito a ser contra, eu tenho direito a... Então é como se a democracia fosse o totalitarismo. E esse é um outro grande desafio que a gente tem para conseguir inverter. Bem, enfim, só para comentar que a educação em direitos humanos tem esse grande desafio, que é de conseguir manter essas relações, padrões e costumes democráticos para a manutenção dos direitos humanos e do Estado democrático de direito, para que este seja ampliado e não diminuído, e não fragilizado. E hoje a educação em direitos humanos, nesse momento da crise da democracia, ela adquire essa característica de resistência e nos cabe muita coragem e muita força para conseguirmos nos manter juntos e unidos na construção de uma outra sociedade. Era esse o recado. Obrigado.